Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Todas as quintas nós estamos aqui reunidos nesse GC online. Sempre é um tempo muito bom, um tempo de troca, de muito conhecimento de Deus, de partilharmos desse pão, de sentarmos nessa mesa, e hoje não vai ser diferente. Eu quero muito que você, nesse tempo, convide as pessoas que estão contigo na sua casa para participar desse GC. Eu espero que nessa noite Deus te fortaleça, me fortaleça, fortaleça os meus irmãos que estão aqui, e vai ser um tempo extremamente precioso, um tempo de conhecimento e de revelação de Cristo Jesus aqui. Vamos orar então nessa noite para que seja um tempo agradável a cada um de nós? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, Pai. Na beleza, Pai, da Tua santidade, nós nos rendemos a Ti. Nós pedimos ao Senhor, encontre os nossos corações neste lugar, Pai. Transforma, Pai, a nossa mente, Pai, transforma o nosso pensar. Volta os nossos olhos para Ti, Senhor. Volta os nossos olhos para a Tua bondade, para a Tua verdade, Pai. Coloque em nossos lábios, ó Pai, a capacidade de agradecer, Pai. Nos dê um coração grato. Transforma-nos, Deus. Eu quero te louvar pela vida, Pai, de cada irmã, de cada irmão, Pai, de cada anfitrião, Pai, de cada líder de célula, Pai, de GC, que está participando com a gente desse tempo, Pai. Eu quero te louvar e te engrandecer, Pai, Pai, por cada pessoa que participar desse GC, Pai, na sua casa, Pai, nos hospitais, ó Pai, em penitenciárias, Deus. Pai, que do lugar mais perto ao lugar mais longe, onde chegar esse vídeo, Pai, pessoas possam ser achadas, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai, possam ser, Pai, trazidas para perto de Ti, para perto do Teu reino. Tu és o nosso tesouro, nossa razão de viver. Tudo que nós temos ou tudo que nós desejamos nessa vida é conhecer-te, Deus. O nosso pedido nessa noite é para que o Senhor se revele a nós, porque a Tua palavra nos garante isso, que o Senhor deseja ser achado. O Senhor não está escondido de nós. Então se revele a cada um de nós que estamos aqui, quanto que estamos em casa. Abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver-te, Deus, ver os Teus caminhos. Transforma-nos, Deus. O nosso desejo nessa noite é conhecê-lo mais e mais. Nós queremos aqui cumprir o convite do profeta Oséias, quando diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós queremos dar continuidade nessa caminhada, Pai, porque Tu és a fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento. Nós queremos conhecer-te, Pai, queremos que todo o nosso ser Te conheça, porque somente conhecendo o Senhor, nós conheceremos a razão pela qual nós existimos, ou através da qual nós podemos ter vida. Esteja conosco nessa noite aqui, com os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, e fale ao nosso coração. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido nessa noite. Em nome de Jesus. O nosso desejo, tanto meu, quanto do Anderson, quanto do Bruno, é que o Senhor se revele a cada um de vocês nessa noite, como Ele deseja se revelar também a nós que estamos aqui. Nós queremos hoje falar sobre a importância de nós conhecermos a Deus, esse desejo que deve habitar no coração de cada cristão e cada cristã, que é de conhecer ao Senhor. Não há nenhum outro mandamento primário ou tão importante quanto esse, que é conhecer ao Senhor. É impossível entender ou compreender o propósito de toda a lei sem que antes conheçamos o Senhor da lei, ou o Senhor que está acima de toda essa lei. Sem demora, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, lá no 3º capítulo de Filipenses, e nós vamos ler aqui do verso 1 até o verso 11. Filipenses, no 3º capítulo, a partir do verso 1, nas palavras do apóstolo Paulo, o texto fala assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim,
e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Pois eu fui circuncidado ao 8º dia de vida, eu pertenço ao povo de Israel, sou da tribo de Benjamim, eu sou verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo que há na lei, eu persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Verso 10. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Glória a Deus por esse texto aqui. Nós acabamos de ler um texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Filipe, e o Anderson não vai lembrar, mas o Bruno com certeza vai lembrar, e vocês também, que na semana passada nós falamos do episódio que o apóstolo Paulo está preso com Silas, ele está preso em Filipe, porque eles libertaram uma mulher de um espírito de adivinhação. E hoje aqui nós estamos lendo um texto que o apóstolo Paulo começa dizendo assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se. E nós sabemos que pelo contexto, o apóstolo Paulo está mais uma vez preso, só que em Roma. Muito me chama a atenção que mais uma vez esse homem chamado Paulo nos convide a nos alegrarmos apesar das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Uma das perguntas que eu fiz na semana passada para a Lorena e para o Bruno é se as adversidades podem nos ensinar alguma coisa. Quando o apóstolo Paulo ele fala assim, alegrem-se no Senhor, ele está dizendo para a gente, o Anderson, que apesar da dificuldade temporal que nós estamos passando, a motivação da nossa alegria é o conhecimento de Deus, ou o conhecimento do projeto, ou do plano de Deus. A pergunta que eu tenho para te fazer, Anderson, é possível estarmos alegres mesmo em tempos de dificuldade? Então, são várias respostas que pode dar a essa pergunta, ela é bem ampla, né? Quando a gente fala isso na nossa consciência, é algo meio utópico, né? Você fala assim, poxa, é meio distante, em meio a tanta diversidade, estar alegre. Mas, diante do cenário do viver mesmo, possivelmente agora, especialmente agora nesse cenário que nós encontramos, que estamos restritos de tantas coisas nesse período de pandemia, essa pergunta ela é bem constante no nosso coração. Poxa, em meio a tantas perdas, mortes, más notícias, eu consigo estar alegre? Aí eu vou entender qual que é a minha real alegria, qual que é a base dessa alegria. Porque ao olhar o externo, as notícias aparentemente nos fazem entristecer, nos fazem ficar acuado, mas ao lembrar quem está em nós e quem estamos conectados, estamos alicerçados, nós vamos lembrar que essa alegria, ela também faz parte do fruto do Espírito. Que não é uma alegria simplesmente pelo fato de eu estar sempre contente, sorridente, não é uma alegria que me roube da realidade, mas é uma alegria que me traz esse contentamento, que eu sou contente no Senhor que é o meu pastor, e nele que me... Então Sim. Você está dizendo que, apesar de toda a dificuldade que a gente venha passar, primeiro, essa alegria ela é um fruto do Espírito. Então, se nós somos essa habitação de Deus, se Deus habita em nós, né, Ele é o produtor dessa alegria, né?
E essa alegria não tem nada a ver, ela não está diretamente ligada ao fato de estarmos sempre sorridentes. E você também disse que essa alegria ela não anula a realidade, ou seja, ter essa consciência de que nós somos habitação, templo desse Deus vivo e que o seu Espírito em nós produz uma alegria que está além das circunstâncias, né? Não anula a verdade dos dias maus, mas conduz o nosso olhar para aquilo que de fato é mais importante. É possível então estarmos alegres em tempos de tribulação? Sim, só diante do Espírito. Só diante do Espírito então que nós podemos viver essa ordenança do apóstolo Paulo. Imagina só, meus irmãos, alguém que está preso, encarcerado, dizendo para pessoas que estão livres, alegrem-se, né? Isso hoje soaria para nós como um confronto do próprio Deus, porque nós temos toda a liberdade. Por exemplo, quando nós olhamos nossos irmãos da igreja perseguida, dos lugares em que não há liberdade religiosa, eles não podem adorar ou professar sua fé publicamente. E nós aqui no Brasil, nós podemos falar publicamente a respeito do Deus que nós cremos, e às vezes nós ficamos cheios criamos um montão de dificuldades e situações que não são reais. E quando esse homem preso dentro de uma cela está dizendo assim, para homens livres, alegrem-se, é como se ele dissesse assim, se eu que estou preso tenho motivos para estar alegre, vocês também têm. Então essa alegria que o apóstolo Paulo convida os irmãos de Filipe, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor, é uma alegria que não está anulando a realidade da prisão dele. Só que quando Paulo também escreve aos irmãos de Filipe, ele está tentando chamar a atenção não para aquilo que os irmãos de Filipos eles estão vendo, não para aquilo que os filipenses estão ouvindo, né? Lembrando que o apóstolo Paulo está preso. Então, possivelmente, quando os irmãos estivessem lendo a carta de Paulo, eles fossem ficar um pouco constrangidos, entristecidos. Então é como se fosse uma ordenança. Olha, vocês sabem que eu estou preso, mas não fiquem tristes com isso. É como se ele virasse a atenção, é como se ele colocasse a prisão, é como se ele colocasse esse período na cela, enjaulado, dentro do propósito de Deus. O apóstolo Paulo está mandando homens livres se alegrarem, apesar da notícia dele estar preso, como quem diz assim, essa cadeia, ou essa prisão, ou essa dificuldade, essa adversidade pela qual eu estou passando, faz parte do plano de Deus. Então é possível estarmos alegres, mesmo quando tudo ainda não coopera aparentemente para o nosso bem. Aí ele continua falando assim, não é cansativo para mim escrever-lhes as mesmas coisas. Aí ele exorta os irmãos, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com esses cuidado com a falsa circuncisão. Nós sabemos, já falamos aqui, eu e Bruno, que lá no contexto dessa comunidade ou da igreja, nos primeiros séculos da igreja, ou nos primeiros anos, tem vários ensinamentos equivocados e errados. O apóstolo Paulo está mais uma vez chamando a atenção dos seus ouvintes para que eles fixassem os seus olhos naquilo que realmente é importante. Aqui, mais uma vez, ele está citando a circuncisão. Nós sabemos que lá em Abraão, Deus está estabelecendo um sinal no corpo dos homens que faz referência à aliança. E é muito engraçado, porque muitos dos homens que acreditam em Cristo menosprezam a mensagem de Cristo, a menos que essa mensagem ela venha junto com uma prática religiosa ou com uma prática de uma tradição, que no caso aqui é circuncisão. Existe aqui também nessa igreja, o Anderson, homens que estão diminuindo os feitos de Cristo e aumentando a importância de práticas religiosas e de práticas da lei. Lembrando aqui que o apóstolo Paulo está pregando para gentios, então eles não estão debaixo da lei, né, que os judeus estão, né? Então, uma outra pergunta que surge daqui, né, eu quero fazer essa pergunta para o Bruno, é uma pergunta simples, né, e o texto já diz para nós aqui. O apóstolo Paulo está falando assim, cuidado com os cães, com aqueles que trazem um falso ensino, né? Cuidado com esses, né, que vão voltar os olhos de vocês para práticas que são exteriores, né?
que não fazem sentido nenhum diante de Deus no que diz respeito ao fato de Deus sondar os nossos corações. Bruno, o que nós podemos fazer, ou como nós podemos fazer para, em momentos em que nós estivermos nos perdendo em práticas religiosas, nós voltarmos os nossos olhos para Deus? Como nós podemos abandonar esse tanto de regras religiosas que aparentemente nos aproximam de Deus, mas que, segundo o apóstolo Paulo aqui, estava afastando os irmãos de Filipe de Deus? Como nós podemos fazer para abandonar essas práticas religiosas que em nada são benéficas para a nossa vida com Deus? Eu acredito que o convite de Cristo para nós é de um relacionamento, né? Deus é um Deus relacional. Então, a partir do momento que nós nos relacionamos com Ele, que nós o conhecemos, automaticamente nós deixamos essas práticas de lado e passamos a olhar como Cristo olhou, amar como Cristo amou e passar por todas as dificuldades como Cristo também passou, porque Ele foi 100% homem e 100% Deus. Amém. O Anderson, quer comentar isso? Então, o que eu acho engraçado, Rafa, é sobre a nossa forma mesmo de relacionar. É difícil, na leitura dos nossos relacionamentos, sempre tem uma troca. Então, entender que eu estou relacionando com Deus sem ter nada a oferecer para Ele, eu me sinto meio vazio nessa relação. Então, sempre a gente vê nesse legalismo, né, que eu encontro muito nessa carta ali de Filipenses, é nisso, é nessa tentativa de um homem tentar se relacionar com Deus. Como eu vou relacionar com Deus tão grande sem oferecer nada a Ele? Então, ele sempre vai tentando oferecer algo para que ele sinta bem nessa relação. Sendo que a graça, que é um favor que nós não merecemos, que é o escândalo mesmo do Evangelho, que eu falo que é o Evangelho de Cristo, que é o que fazia as pessoas não aceitarem muito isso, é esse simples fato de que eu não preciso, o que Ele ofereceu é suficiente. Cristo, Ele é suficiente nessa relação. Então, eu não tenho nada que eu possa oferecer que vai agregar e fazer que esse relacionamento seja, que Ele me ame mais ou que me ame menos, né? Mas acho que nessa relação é complicado. Por isso a necessidade de ter fé na graça, né? No Cristo mesmo, que é somente pela fé que nós vamos estar nesse relacionamento com Deus. Amém. Olha só o que nós estamos falando aqui. Existe um homem que estava preso em Roma, dizendo assim para os seus leitores: alegrem-se no Senhor. Esse homem, ele estava preso, ele fala assim: vocês que estão livres, vocês podem se alegrar em Deus. Ele fala isso chamando a atenção para que a prisão dele faz parte do propósito de Deus. Ele também chama a nossa atenção para o fato de que existia no meio dessa igreja, dessa comunidade, pessoas que estavam infiltradas, estabelecendo o ensinamento de que nós devemos fazer algo para Deus, como se nós devêssemos fazer algo para que o Senhor nos amasse ou para que, de fato, o Evangelho nos alcançasse mais. É como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente e nós devêssemos atrelar a esse sacrifício algumas práticas exteriores. Talvez você, ao nos ouvir aqui, esteja pensando assim: então eu não faço nada? Todas as obras que nós fazemos são consequência da obra primária que Deus fez por nós. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo também diz, que essas obras que nós realizamos são obras que estavam preparadas para nós de antemão, antes mesmo que nós fôssemos alcançados, né? Porque pode parecer que as obras que nós fazemos nos tornem mais aceitáveis e agradáveis diante de Deus. Só que não, isso não é uma verdade. O que ele está chamando a atenção dos irmãos de Filipe é assim: olhe, vocês em Cristo são a marca de Deus, né? Vocês são um sinal da aliança. Ele fala assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito. E aí ele traz um discernimento aqui. Existem algumas, é como se ele dissesse assim: existem algumas pessoas, ou um público, ou um povo, que adora também com a sua carne. Para esse povo, Deus estabeleceu sinais, inclusive sinais no seu corpo físico. Mas nós adoramos pelo Espírito. Ou seja, nós que estamos aqui somos marcados pelo Espírito. Como a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus habitando em nós é a marca desse penhor, né? O sinal de que nós temos uma aliança com Deus é o seu Espírito habitando em nós. Aí ele começa a falar coisas que são interessantes. Ouça aqui: nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e que não temos confiança na carne. Olha o que ele chama a atenção.
Ele fala assim: nós adoramos pelo Espírito de Deus, nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança na carne. Meu Deus, é uma tríade sensacional, porque nós adoramos por Deus, por causa de Deus, né? Quando se não fosse o próprio Deus que tivesse vindo a nós, nós não iríamos ter possibilidade alguma de adorarmos ao Deus verdadeiro, né? Nós não nos gloriamos em nós, apesar de como nós falamos, apesar da religião que nós temos, apesar de sermos de uma igreja, apesar do que fazemos, nós não nos gloriamos na nossa carne. E aí ele fala assim que, melhor, nós nos gloriamos em Cristo, e ele fala que nós não confiamos na carne, nós confiamos em Deus. E aí ele volta a mente dos seus ouvintes para essa verdade. Qual que é a verdade? Nós adoramos por causa de Deus, nos gloriamos no seu Cristo e não confiamos na carne. A pergunta que surge diante dessa tríade aqui é: de quem que é o mérito aqui então? Totalmente de Cristo, né? Totalmente de Cristo. Essa tríade de conselhos de Paulo, eleva todo o mérito a Jesus. E aí o Anderson falou aqui, anteriormente, que nos nossos relacionamentos nós temos necessidades de ter algo a oferecer. E aqui, segundo o que o apóstolo Paulo está falando, nós não temos nada. Nós estamos com as mãos vazias. Todo o mérito dessa relação é de Deus em Cristo Jesus. E aí, Anderson? E aí? O que eu faço diante dessa verdade? Esse é o grande questionamento do Evangelho, né? O que fazer diante disso? É esse convite mesmo a só se render diante de tudo isso, sabe? É aceitar. Então, quando fala sobre o aceitar a Cristo, né, a gente tem muito essa ideia de aceitar uma religião, tem muito disso, mas fala mesmo de aceitar esse sacrifício, essa obra feita, aceitar a minha condição humana nessa relação, que não tem nada a apresentar, e da minha finitude que clama pelo aquilo que é infinito, né, pelo eterno. Cristo é maior do que a religião. Ah, com certeza. Cristo, ele é maior do que as nossas práticas religiosas. A religião, eu gosto muito de pensar nisso, né? É a tentativa do homem de chegar até Deus, mas ela sempre vai ser nula, né? Nós vemos o primeiro ato de religião ali quando Adão peca, né, ali em Gênesis, e ele tenta logo cobrir a sua falha ali, pegando uma folha, né? Uma folha de figueira. Figueira, sempre esqueço a folha. Ele pega ali a folha e tenta se cobrir logo ali, tentando mostrar. O ato da religião é isso, é tentar se parecer santo e digno diante de Deus, né? Acobertando quem realmente ele é. Mas eu vejo muito o convite de Deus, como o Bruno falou sobre um Deus relacional, nos convidando a relacionar com ele da forma que somos. E o próprio apóstolo Paulo, por muitas vezes, afirmar a sua pequenez, né? A sua limitação. Ele fala, na minha fraqueza, que o poder de Deus ele vem se concentrando, vem se aperfeiçoando. E esse convite, né, de romper a religião mesmo, é de romper todas as minhas tentativas de tentar agradar a Deus com os meus atos e aceitar que Ele que me santifica. Pode um pecador por si só se santificar? A não ser se um santo o purifica e o toque, né? Então eu só consigo ser santo quando eu tenho um toque dele, né? Nesse relacionamento. Acaba então que é libertador. Cristo, ele é maior do que a religião. Ele é maior do que as nossas práticas mais cristãs ou mais religiosas. Ele é maior do que isso tudo que nós constituímos ou pensamos. Ele é maior do que a nossa fé até mesmo, né? E quando o Anderson fala que esse princípio do nascimento da religião ali no Éden, quando o homem e a mulher pecam contra Deus e eles tentam esconder a sua vergonha, nós percebemos ali também Deus manifestando a sua graça e dizendo assim: o mérito é meu, o mérito por cobrir o pecado de vocês e por aproximar vocês de mim é meu. Quando Deus ele desfaz com as vestes feitas por Adão, e ele mata um animal e ele mesmo faz a veste que cobre de uma vez por toda a vergonha do homem e da mulher, né? Então o apóstolo Paulo, quando convida os seus ouvintes a adorar pelo Espírito, confiar em Cristo, né? E não confiar na carne, né? O que ele está dizendo, ele está dizendo é para que nós voltemos os nossos olhos para um Deus que tem toda a glória. E no Velho Testamento a gente vai cansar de ouvir os profetas dizendo assim, por meio de Deus, Deus dizendo por meio dos profetas: eu sou o Senhor, a glória é minha e eu não dou a ninguém.
Só que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção aqui para algo muito interessante, Bruno. Ele fala assim, para nós não confiarmos na carne. Aí ele continua, bem, se alguém devesse confiar na carne, eu teria razões para isso. Aí ele começa a mostrar o currículo dele, ele fala assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu tenho ainda mais. Aí olha só o currículo do apóstolo Paulo. Eu fui circuncidado ao 8º dia, cumprindo a lei. Eu pertenço ao povo de Israel, eu tenho uma origem. Eu sou da tribo de Benjamim. Ele cita não somente a sua origem, como ele cita os primórdios da origem do povo que ele faz parte. Ele não somente é do povo de Israel, como ele é da tribo de Benjamim. Ele é verdadeiro hebreu. Ele está dizendo aqui que ele não nasceu de uma mistura, ele não é miscigenado, ele é de um povo, ele faz parte desse povo que Deus levantou para fazer nascer o libertador. Aí ele fala assim, quanto à lei, eu sou fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Eu gosto de pensar que o apóstolo Paulo, ele está aqui nos mostrando o seu currículo irrepreensível, um homem da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel. A Bíblia vai dizer que quando o primeiro mártir da igreja, Estevão, ele estava sendo apedrejado, o apóstolo Paulo estava ali consentindo na morte dele. Esse homem nos convida a não confiar nas nossas qualificações. Ele nos convida a não confiar nos nossos méritos. Ele nos convida a não confiar nas nossas condecorações. E ele fala assim, se alguém devesse confiar, eu sou essa pessoa. Aí ele cita todo o currículo dele. Só que ele continua dizendo assim, o Anderson, mas, esse mais é de contrariedade, o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda. Tudo que eu tenho, todo o meu currículo, todas as minhas condecorações, as minhas práticas religiosas, todo o meu possível mérito, tudo isso eu abandono diante da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Meu Deus, é possível que nós tenhamos várias condecorações, é possível que você que está nos ouvindo nessa noite tenha vários anos de evangélico, de cristão, e você se apegue muito a isso, como se isso te garantisse um lugar de primazia, ou como se isso te fizesse alguém melhor. É possível que eu, por ser um pastor, ou nós que estamos aqui servindo a vocês, pensemos mais sobre nós do que de fato somos. O apóstolo Paulo, ele primeiro mostra o seu extenso currículo e depois fala assim, mas tudo isso que para mim antigamente era lucro, hoje para mim é perda. E é perda porque me importa hoje conhecer, essa suprema grandeza do conhecer a Cristo. Aí ele continua dizendo assim, Cristo que é meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. É legal no Evangelho isso, quero comentar isso aqui. A revelação de Cristo para nós, para você que está em casa, quando Cristo se revela para cada um de nós, ele nos faz abandonar muito mais do que práticas pecaminosas ou religiosas. Ele nos faz viver uma nova vida. O apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, ele teve um caminho com Cristo em Damasco ali, e depois desse encontro, ele abandonou tudo o que ele era e ele se abriu a ser um novo homem, né? É possível, ou é possível que você e eu, nós que estamos aqui, devamos participar desse encontro, ou devamos ter esse encontro real, genuíno com Cristo, e a partir desse encontro, nós abandonemos o que nós pensamos sobre nós e nos apeguemos a novas verdades do que nós de fato somos. E o que nós somos? Nós somos pessoas que foram alcançadas por esse conhecimento que é produto da graça de Deus. Aí ele continua dizendo assim,
eu considero tudo como esterco para poder ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. O apóstolo Paulo, Anderson, ele está tratando toda a sua grade curricular, todos os seus feitos. Ah, mas eu fui criado aos pés de Gamaliel. Ah, mas eu fui fariseu. Ele está tratando tudo isso como nada. Deixa eu falar novamente para você que está em casa. Um homem extremamente inteligente, um teólogo, um homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele está dizendo aqui para nós que todo o seu conhecimento, as suas condecorações, tudo aquilo que foi dado a ele por reconhecimento público, ele está tratando como esterco, porque ele quer uma coisa, ele quer ser achado em Cristo, ele quer confiar em Cristo. E aí, Anderson, como é que esse texto chega ao seu coração? Esse texto, essa passagem especialmente, ela me recorda muito uma parábola, que um homem ao encontrar uma pérola de grande valor, ele vende tudo que ele tinha para conquistar, para ter essa pérola. E o apóstolo Paulo é esse cara, né? Que ao encontrar o evangelho, na verdade ele foi encontrado no meio daquele caminho, né? Quando ele tem encontro com aquela luz, ele é encontrado por Deus no meio desse caminho, ele vende tudo que ele tem. Tudo que ele tem ele considera como nada, para conquistar e para ter aquilo que é de grande valor, realmente, que é esse encontro do evangelho. E é bem legal, é interessante, que duas pessoas que tiveram essa consciência da sua finitude, da sua humanidade, personagens bíblicos mesmo que tiveram isso, foram pessoas que tiveram esse encontro com a luz. Um que é Isaías, né? Quando ele vai deparar e tem aquela visão, não sei se foi levado ao céu, se foi em visão mesmo, quando ele contempla ali o trono de Deus, uma coisa que é denunciada é a sujeira que há nele, que ele era sua pequeneza, o pecado que havia nele e na sua comunidade. Ele fala, olha, eu sou um homem sujo que convivo em uma comunidade de pessoas de um lábio sujo. E o apóstolo Paulo, da mesma forma, quando ele encontra aquela luz ali no meio do caminho de Damasco, ele também tem essa consciência, sabe? Acho que denuncia, contemplando a grandeza, e essa luz de Deus denuncia o pecado que é nosso. E que luz é essa? Luz é a palavra de Deus. Toda vez que nós, hoje, na aplicação que vamos ter com a palavra de Deus, é denunciado qual a intenção do meu coração. As práticas religiosas que eu fazendo, sempre, todas as práticas, elas têm uma motivação por trás. A palavra de Deus, então, ela traz discernimento às nossas práticas religiosas, revelando até mesmo as que não têm propósito algum, as que Deus não compactua e aquelas que são muito mais do que práticas religiosas, são os mandamentos do Senhor. Quando você falou que diante dessa revelação que esses homens tiveram, eu me lembrei de um texto da pesca maravilhosa, quando Cristo aparece para os discípulos e manda que eles lancem a rede de tal lado do barco, e eles pescam muitos peixes, e Pedro, ele fica maravilhado, e ele fala assim, arreda-te de mim porque eu sou pecador. Todas as vezes em que nós temos um encontro genuíno com a revelação verdadeira de quem Deus é, essa revelação nos mostra a nossa finitude, a nossa pequeneza, o quão pequeno, o quão frágeis nós somos, né? E nós só podemos fazer uma coisa, que é nos render a esse Deus de amor, a esse Deus que é maior. O apóstolo Paulo, o que ele está dizendo aqui é, olha, eu tenho um gabarito, eu tenho uma história, eu faço parte do povo que Deus escolheu, ou melhor, do povo que Deus formou, para que nascesse dali o Salvador. Eu tenho uma origem boa, eu nasci numa família boa, eu tenho um bom sobrenome, mas olha, eu estou tratando tudo isso como nada. Parece que a vida cristã, então, é um convite a vivermos sempre umas desconstruções. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele poderia dizer assim, mas você sabe com quem que você está falando? Você sabe quem eu sou? E é interessante demais, porque eu quando comecei a caminhar no Evangelho, eu comecei a fazer visitas em hospitais, né? E eu fui no hospital oncológico, e eu era muito novo ali, eu não tinha muito conhecimento bíblico, né? E
eu me recordo que no princípio da minha caminhada, eu sempre encontrei com pessoas religiosas que tentaram minar minha fé, me apresentando a carteirada. Você sabe quem é você, menino? Sabe quem você é? Mas o que o Evangelho nos propõe? Que sejamos sempre meninos diante de Deus. Ou seja, diante de Deus, Bruno, não existe um currículo, uma graduação que nos faça melhor, né? Ou seja, diante dessa revelação, o que nos resta? Nos resta diminuir. Mais um personagem que, diante de tamanha revelação, ele se diminui, é o primo de Jesus, João Batista. Ele vê Jesus passando e ele fala assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de quem eu não sou digno de desatar as sandálias. A revelação de quem Deus é em Cristo Jesus, ao invés de nos tornar alguém maior do que alguém, nos torna servos uns dos outros. E aquilo que aparentemente eu tenho por mérito meu, para meu próprio benefício, eu o tenho pela graça de Deus para servir ao meu semelhante, para servir ao nosso semelhante. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para você, para nós aqui. Tudo o que eu pensei ser e tudo o que eu construí com as minhas próprias mãos, eu estou abandonando, porque agora eu conheci a Cristo, porque agora eu conheci a Suprema, o que é maior do que tudo. Eu conheci alguém que é maior do que todos os meus ideais, né? Esses momentos são importantes, né, Bruno? Em que Deus ele se revela para nós como um Deus que desconstrói os nossos pensamentos mais íntimos e se revela para nós como um Deus capaz de colocar as motivações corretas no nosso coração. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Sobre esse Deus maravilhoso que, quando se revela para nós, mostra que nós não podemos, e ao mesmo tempo que ele mostra que nós não podemos, ele mostra que nele nós podemos. Sim, Paulo ele nos instrui a conhecer a esse Deus, né? Ele nos instrui a conhecer a Cristo. E o que ele nos diz é que não importa, não adianta qual seja a sua conta bancária, não importa qual seja o seu diploma, mas o ponto X, o ponto principal é conhecer a Cristo, que é a expressão máxima da vontade de Deus. Amém, amém. O Senhor ele deseja sempre se revelar para aqueles que são pobres. E é muito amplo na Bíblia a palavra pobreza. E, sobretudo, ela revela para nós, ela demonstra, ou ela chama a atenção, ou leva a nossa mentalidade a pensar sobre pessoas que estão vivendo períodos de necessidade. É engraçado porque quem diz que não tem nada, ou para quem não tem nada, qualquer coisa tem valor. Mas para quem acha que tem tudo, quando está diante de tudo, trata o tudo como nada. Ah, não. Cristo, não, eu não preciso. Eu não quero ter. Né? E é importante nós percebemos que o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. E eu quero agora passar para os 2 últimos versículos, que talvez sejam os versículos mais profundos desse capítulo em que o apóstolo Paulo está falando com os irmãos de Filipe. E ele fala assim: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Eu quero participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero conhecer a Cristo. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo, Anderson. Eu quero conhecer a Cristo. E aí? Cara, eu me deparo muito nesse momento. Minha caminhada de fé, comecei desde os meus 10 anos de idade, eu me vejo já na prática da igreja, exercendo ministérios de liderança, e me dispus a conhecer Deus por meio da ciência, né? Por meio das leituras que fazemos, por meio da teologia. E nessa busca incessante por encontrar a Deus, é muito comum a gente querer restringir Deus apenas ao conhecimento humano e relacionar com Deus apenas pela lógica, pelo tanto que nós conseguimos capturá-lo. Mas diante de alguns desafios, alguns momentos que a vida nos propõe, né, nos submete, a gente vê e percebe que essa captura do intelecto não é suficiente. Por ser um ser integral,
dotado de emoções, de personalidades, eu preciso também de um Deus que se relaciona com a minha emoção. E no livro de Eclesiastes fala muito bem sobre isso, sobre vários tempos que nós passamos. A vida é dotada de tempos e estações. E nesses tempos e estações, por muitas vezes, a captura de Deus por apenas a teologia não foi suficiente. E eu me deparei com o apóstolo Paulo falando, gente, eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso conhecer a força do seu poder, eu preciso conhecer esse Deus que intervém na história, que identifica com a minha dor, que olha a minha causa, que assiste a dor da minha comunidade, do lugar que eu vim. E diante de como me portar, por estar numa situação de liderança, por muitas vezes, pessoas vêm questionando, eu preciso de ajuda, vem vários questionamentos de pessoas ao redor. Eu falo, Senhor, como responder a esses questionamentos, eu preciso te conhecer. Então, acho que quando a gente apenas tem a Deus na consciência, a gente relaciona com Ele apenas um Deus lógico, né? Mas Ele é um Deus que é amplo, não conseguimos capturá-lo. Então, a necessidade de conhecê-lo não é apenas no conhecimento teológico, é o que o apóstolo Paulo vai desfazer aí, mas é no caminhar, é seguir e prosseguir, né? É ir além do que é apenas ditado, né? Esse Deus que relaciona conosco realmente. Amém. Nós temos aqui então um convite do apóstolo Paulo. Eu quero estender esse convite para você, para nós que estamos aqui. O convite do apóstolo Paulo, ou o desejo dele, é um convite para nós. Ele fala assim, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Eu quero participar dos seus sofrimentos, conformando-me como Ele na sua morte, para que na ressurreição do morte eu tenha parte. É um teólogo, é um homem inteligente, dizendo assim, eu quero conhecer a Cristo. Talvez você em casa tenha vários longos anos de caminhada ao lado de Jesus e pense, eu não tenho mais o que conhecer de Cristo, eu já conheci tudo. Não! Deus em Cristo é maior do que tudo que nós podemos conter dentro do nosso intelecto. Cristo, ou Paulo, está dizendo aqui que Cristo deseja se fazer conhecido por meio de experiências que são maiores do que a leitura de um livro, maiores do que experiências místicas. Deus deseja que o nosso coração esteja aberto para que nós o conheçamos na totalidade do que Ele é, das mais variadas formas, das diversas formas. Houve alguém no Velho Testamento que aguardava que Deus manifestasse, que Deus se manifestasse por meio de vendavais. E às vezes Deus se manifestava de forma simples, no cair de uma folha. Eu quero orar por você, por nós que estamos aqui, para que esse seja o nosso desejo. Eu quero conhecer a Cristo. Vamos orar então. Senhor, nessa noite o nosso desejo é te conhecer. Nós queremos conhecê-lo, Pai. Conhecê-lo, Pai, por meio, Pai, não somente da nossa ótica, mas queremos vê-lo por meio da tua ótica. Queremos saber quem tu és, Deus. Queremos conhecer os teus desejos para nós. Queremos experimentar, Pai, no nosso ser integral, no nosso corpo, na nossa humanidade. Queremos experimentar a tua vida em nós. E o nosso desejo, o nosso pedido nessa noite é para que cada irmão, para que cada irmã que está conosco, Pai, participando desse GC, o conheça também. Se revele, Pai, aquele que está dentro de uma penitenciária, Pai. Se revele, Pai, aquele que está numa cama, Pai, de hospital. Se revele a essa mulher, Pai, que está com alguma enfermidade, Pai. Se revele a esse filho. Se revele, Pai, a esse pai. Se revele a esse jovem. Porque o Senhor tem poder. Que o Senhor, Pai, ao se revelar a nós, diminua, Pai, o que nós pensamos sobre nós e cresça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e o nosso desejo é que você tenha uma ótima semana. E até semana que vem.